Olá, cancerianos, cancerianas, eu sou o PV e esse é o Tarô das Estações. E hoje a gente vai fazer mais uma leitura aqui para vocês, leitura geral, né, coletiva, não tem como ressoar com todo mundo, então você só pega aquilo que fizer sentido para você, tá bom? Se você veio aqui pelo seu signo solar, que seja câncer, mas você também pode buscar os vídeos da sua Vênus, da sua Lua, do seu ascendente, podem ter informações complementares nesse vídeo, tá bom? Mas vamos lá para a leitura de vocês, cancerianos e cancerianas. Vamos tirar uma energia inicial aqui para vocês. Quase que virou. E a gente teve o enforcado aqui para vocês. Que já traz aqui uma... Eu não lembro, o enforcado saiu muitos signos na outra leva de vídeos, né? Que a gente fez. Mas eu não me lembro se para câncer saiu. Se você viu aí, você deixa no comentário se realmente já saiu. Mas vamos lá. Energia inicial, a gente tem o enforcado, que já vai falar de uma semana, né, de uma quinzena aí, um momento que você está vivendo de bastante reflexão, de necessidade de mudança de paradigmas, de perspectivas. Talvez você esteja vivenciando uma ideia muito rígida e muito fechada sobre alguma coisa, sobre a vida, sobre algum setor específico da sua vida. E aqui o enforcado meio que já está pedindo para, olha, vamos tentar olhar as coisas por um outro ângulo, por entendendo que a vida ela não é tão linear assim, e talvez a nossa a visão nesse momento, ela, na verdade, com absoluta certeza, né, ela não é uma visão do todo, ela não é a visão da verdade absoluta, né? É a nossa visão desse momento, que tá tudo bem, a gente pode ter a nossa visão de mundo, mas talvez me venha aqui essa noção de que você precisa aproveitar o momento atual para poder... Sabe quando você vai resolver um problema, uma situação, e aí você tá tão fechado naquilo, que aí você acha, não tem solução, fiz isso, fiz aquilo, não tá dando certo, aí você conversa com alguém, essa pessoa que tá de fora da situação, ela te dá, poxa, por que você não faz isso? Aí você vai lá e faz e minimamente dá certo, ou pelo menos te dá um insight diferente, né, que você não tinha pensado. Então, assim, talvez você esteja vivenciando alguma situação onde você precisa se distanciar um pouco dela, minimamente, né, sair ali do olho do furacão, para poder ver a situação no macro, sabe? E não ali no micro, né, tão perto da situação. Então, para você ter um insight diferente. Porque, e aí me vem muito essa ideia mesmo de que é um momento menos de ação e mais de ação mental, sabe? De você buscando ali soluções, buscando ideias, vai adaptando para sua realidade, tá? Porque o enforcado ele não tem muito movimento, né? Na verdade ele não tem movimento, né? Tanto das mãos quanto das pernas, né? Então ele tá meio que ali suspenso para poder pensar, para poder ter ali uma ideia diferente do que ele vinha tendo, né? Então já me fez assim, olha, talvez seja a hora... Eu já me veio assim, olha... talvez seja o momento de você rever certos conceitos sobre a sua vida, sobre posturas e posições que você tem tido durante a sua vida, principalmente assim, faz uma avaliação rápida aí, aquilo que te trouxe até aqui, e aí você está vivenciando algum tipo de desafio ou problema, tá? Esse tipo de postura, ele te trouxe a esse problema, esse tipo de postura tá resolvendo o seu problema? Porque se não tiver, acho que já é um sinal bem claro de que alguma coisa precisa ser diferente. Alguma coisa precisa mudar aí, né? Não é à toa que o enforcado ele vem antes da morte, né? Que simboliza a mudança, né? Então, mas para você fazer a mudança, você primeiro precisa pensar em como você vai fazer isso. Em como que você pode organizar ali um jeito diferente de enxergar aquela situação, tá? Fica vendo muito essa ideia de mudar a mentalidade, tá bom? E posso dar até um exemplo aqui que me veio à cabeça, sabe? Às vezes a gente tem uma mentalidade muito de eu não mereço isso, eu não posso isso, aquilo não é pra mim. Quem disse? Aí você pode dizer, foi minha mãe, foi meu pai, foi meu responsável, foi meu namorado, minha namorada, foi a minha igreja, foi meu templo religioso, foi meu centro, sabe? Foi uma entidade, enfim, insira aqui qualquer coisa. Só que assim, isso é aquilo que esses seres, essas instituições disseram. O que você acredita pra você? Talvez você tenha introjetado aquilo, né, que os outros disseram. Mas talvez seja o momento de você cortar. Não, pera. E se eu tentar ser diferente? Já vivi essa vida achando que eu não podia, que eu não devia, que não era pra mim. Vou fazer o jogo inverso agora. Eu vou tentar, eu vou dizer que é pra mim sim. E vou lá e vou experimentar por minha conta e risco. E vou descobrir
na experiência, se aquilo é bom pra mim ou não, se eu devo ou não, se talvez possa descobrir que existe um novo jeito de viver, uma nova maneira de pensar, diferente daquela que eu vinha tendo, perdão, e quero alcançar uma coisa diferente. Então, por que não tentar, sabe? Mas isso precisa primeiro começar aqui, para se materializar aqui no mundo, né? Mas vamos ver se o tarot vai continuar com essas reflexões do enforcado aqui. Bem específicas, né? Vamos ver aqui a prioridade primeiro. Ó, caramba, eu falei agora exatamente, né? Precisa começar aqui para se materializar aqui no mundo, né? E qual foi a carta que veio? O mundo. Ah, Jesus. Vamos ver agora o desafio. Os enamorados. Os enamorados acho que saem em todas as leituras até agora, né? Eu gravo na ordem, né? Então acho que já saiu em todas as leituras. Veio como desafio, tá? E vamos ver aqui um conselho para vocês, cancerianos e cancerianas. Virou aqui na minha mão a carta da Lua como conselho nesse momento. O tarólogo fala demais, aí precisa beber um pouco d'água. Vamos lá. Carta do mundo aqui. A gente tem a carta do mundo como uma prioridade nesse momento, né? E aí eu não posso deixar de dizer uma coisa que eu às vezes falo quando vem a carta do mundo na leitura, que assim, o mundo precisa refletir aquilo que você é internamente. O mundo ao seu redor, né? Claro, nesse âmbito simbólico, né? O seu mundo, né? O seu espaço precisa refletir a sua essência. Então, acho que talvez, me vem aqui à cabeça, né? Talvez vocês tenham vivido a vida por um tempo de uma certa ótica de mundo, por um certo ponto de vista, o que tá tudo bem. Só que vocês estão sentindo que já isso tá ficando para trás, sabe? Que vocês estão prontos para uma nova etapa, para um novo jeito, né, de viver. E não precisa ser mudar radicalmente do 8 para 80, mas pode ser assim, poxa, tem coisas que não me servem mais e eu quero viver a minha realidade. Me vem até coisas muito práticas, sabe? A forma como eu visto, como eu expresso, a forma como eu falo, a forma como eu organizo a minha casa, a decoração, sabe? Porque é como eu falei, os nossos espaços, aqueles que são nossos, né? O nosso quarto, a nossa casa, as nossas roupas, né? Tudo isso comunica alguma coisa, né? Expressa alguma coisa, né? E se às vezes a gente está expressando coisas que não são nossas, né? São coisas dos nossos pais, uma criação que a gente teve, um relacionamento que ficou muito marcado em mim, e eu continuo mantendo certas posturas, certos comportamentos que já não fazem mais sentido pra mim, sabe? Então a prioridade nesse momento é encontrar a sua verdade, é encontrar o seu mundo, é encontrar aquilo que é importante pra você e vivenciar isso de forma integral no seu dia a dia, tá bom? O mundo foi bem direto aqui, pra mim pelo menos. E como desafio, veio aqui a carta dos enamorados, tá? E o desafio vem, olha, isso não é feito sem uma boa dose de desconforto emocional, tá? Porque você imagina, você vive um jeito por muito tempo, né? Um modus operandi, por assim dizer. E aí qualquer tipo de mudança causa uma resistência. E aqui eu tô falando de uma resistência interna, tá? Interior mesmo. De você mesmo sentindo isso, mas é desconfortável, né? Em alguma leitura dessas que eu gravei hoje, eu falei sobre ir contra a maré. Eu acho que foi até mesmo quando saiu um enforcado, não vou me lembrar qual foi. Mas às vezes ir contra a maré, e até mesmo se eu estiver falando ainda nessa vibe de roupa, de expressão de si mesmo, do mundo, já me fala mesmo que, olha, realmente isso causa um desconforto, porque causa um desconforto emocional, porque você tá mudando, né, e qualquer mudança causa um certo atrito, mas também causa um desconforto nas outras pessoas, que aí potencializa o desconforto emocional que você sente, né? Posso estar falando aqui com uma parcela de vocês cancerianos e cancerianas, de pessoas que são vistas como, muitas aspas, tá? Estranhas na sociedade, diferentonas, né? E aí talvez você ainda não seja visto como essa pessoa, mas você... Não é que você queira ser visto como essa pessoa, né? Mas o jeito que você quer se expressar no mundo talvez te coloque nesse lugar, tá? Posso estar falando com pessoas LGBTs também, LGBTQIAPN+, tá? Pessoas que já são tidas como
esquisitas, né? E é mesmo dependendo da forma que você se expressa no mundo. Posso falar de pessoas trans aqui também, que estão ali no momento da sua transição. Ou posso falar de pessoas que têm uma expressão de gênero que não seja a que as pessoas dizem que é o certo, né? Para um homem, para uma mulher, né? De vestimenta, de forma, de se portar no mundo. Então, assim, essa é a sua verdade. Se essa é a sua verdade, vai atrás disso. Vai atrás disso. Não deixa que ninguém te cale, né? Asteriscos que, infelizmente, a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, muito difícil, e eu posso falar isso porque eu sou uma pessoa LGBT, né? Sou um homem gay. Então, sei minimamente o quanto é difícil ser diferente, né? Dentro dessa sociedade, mas por isso que eu falei que isso pode causar, né? Existe uma vontade de ser você mesmo, né? E ser você mesmo acaba ferindo, entre aspas, o pacto social de como que uma pessoa deva ser, né? Tanto um homem quanto uma mulher, né? Essas expressões de gênero muito marcadas, né? E isso causa um desconforto, né? Porque você não tá conseguindo viver sua verdade, tá bom? Tô direcionando aqui, na verdade o tarô, né? Tá direcionando para um grupo bem específico, assim. Mas falei aqui sobre ser LGBTs, mas não precisa ser só esse caso, tá? Qualquer pessoa que esteja um pouquinho fora da norma, independente de orientação sexual ou coisa nesse sentido, já pode se identificar com isso, né? Porque a sociedade é aquela ideia, né? De qualquer prego que se destaca, a sociedade vai martelar para ficar igual a todo mundo, né? Independente de qual seja a sua peculiaridade, né? A sua especificidade, a sua particularidade, né? Por assim dizer. E trabalhar esse emocional, tá? É um desafio. E aí, como a gente teve aqui como conselho a Carta da Lua, me fala sobre essa própria ideia mesmo do inconsciente, sabe? Ouve o seu inconsciente, ouve a sua intuição, né? Que talvez já esteja te mostrando alguns sinais de que caminho seguir, de você se libertar talvez dessas amarras que estejam te prendendo, né? De talvez ciclos, né? Por isso que eu falei muito sobre ser de um jeito por muito tempo e agora você vai entrar num outro ciclo, né? A Lua tá o tempo todo mudando, né? As fases lunares, né? Os ciclos lunares, né? E aí é como se você estivesse entrando no ciclo da Lua cheia agora, né? Agora você chegou no momento da sua Lua cheia, né? Onde a Lua tá com seu maior esplendor, o seu maior brilho, né? Mas você precisa ouvir a sua intuição. Você precisa ouvir a sua voz interior que talvez esteja clamando por esse tipo de mudança, mas você está tentando abafar, você está dando muita atenção para o que os outros estão dizendo e menos para aquilo que você está sentindo e intuindo também, tá bom? Acho que é isso para vocês, cancerianos, cancerianas. Espero que tenha feito sentido para você. Por favor, deixe aqui nos comentários se eu não fui o louco aqui que... Não marcando, tá? Mas o louco mesmo de que fui para caminhos diferentes. Mas espero que alguns de vocês tenham se identificado com essa leitura. Eu achei uma leitura bem profunda e bem bonita. E eu me identifico aqui com um pouco disso, tá? Do que eu li. Mas se você também se identifica, deixa aqui nos comentários. Conta um pouquinho pra mim da sua história. Talvez esse momento que você esteja passando aí. Acho que vai ser bom pra gente trocar também. Um grande beijo pra você. E a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau.